Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scout for Win. Hoje estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes e com um convidado especial, o Diogo Runa. Olá a todos, olá em especial mais uma vez ao Diogo Runa, que é o nosso convidado. E bem, hoje se calhar vamos abordar no podcast a jornada que passou da Liga NOS, que foi uma jornada que aconteceu alguns resultados que se calhar não se esperava, e a antevisão da Champions League, dos jogos 2 e da manhã. Runa, queres começar pelo jogo do Tondela Porto, da vitória do Futebol Clube Porto? Sim, antes de mais eu queria agradecer aqui o convite em relação à vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Tondela. Foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi bastante superior em ambas as partes, nomeadamente na primeira parte, que o Porto, na minha opinião, foi bastante superior ao que foi que o Tondela, também com essa intensidade que entrou no jogo, começou em vantagem bastante cedo, aos 19 minutos, e a partir de mais a segunda parte, penso que o Porto quis mais gerir o resultado que se viria dilatado pelo Taremi 10 minutos depois de ter entrado. Também faça isso. O que o Tondela na segunda parte tentou reagir, mas não causou grande impacto à baliza. O Futebol Clube Para o Porto, estava à espera que houvesse maior desgaste da equipa do Porto, visto que 3 dias antes tinham tido um jogo para a Champions League, que é sempre um ritmo muito mais elevado do que aquele apresentado na Liga pelas duas equipas. Mas o Porto conseguiu, apenas fazendo 3 alterações no 11, os 2 avançados e o Tony Martínez, Evan Nilsson e o Diogo Leite no lugar do Mbemba, conseguiu fazer um bom jogo, entrando com muita intensidade e conseguiu a vitória. Por isso acho que o Porto acabou por vencer bem e está confiante agora para mais um jogo frente ao Chelsea, e não se notou de todo o possível desgaste deste último jogo contra o Chelsea. Eu concordo contigo, Tiago. Acho que eu esperava maior dificuldade do Porto para ganhar em casa do Tondela, porque de facto o Tondela é uma das equipas que não é fácil jogar no seu estádio, até porque depois do jogo do Porto em Sevilha, frente ao Chelsea também, com a viagem, a equipa não ganhou e teve até um jogo que se calhar não merecia a derrota, mas vamos falar mais à frente. Mas acabou por perder até moralmente, mas não, de facto o Porto entrou com uma intensidade que não se via muito ao longo do campeonato, que às vezes depois dos jogos das competições europeias o Porto entrava com menor foco no jogo, menor concentração, não a título, mas os jogadores é normal, então depois desses jogos entram com uma concentração menor para os jogos do campeonato, por cima no nosso campeonato, que não é um campeonato assim tão forte, mas os jogadores entraram focados no jogo, a querer resolver logo, até para depois, com o Porto a conseguir vencer logo na primeira parte, a conseguir depois gerir o ritmo do jogo e os jogadores para descansarem conforme o jogo que vai ter agora com o Chelsea. E queria dizer também que o Porto tem mostrado ser uma equipa pragmática e é bastante competente durante o campeonato. Tem chegado algumas vezes, como referi, que devido à Liga dos Campeões, acredito eu, os jogadores entravam com foco, concentração menores e alguns deslizes dos Dragões em alguns jogos deste campeonato fazem com que esteja agora a 6 pontos do líder Sporting. Mas o Porto, por acaso, nestes últimos 2 jogos da Champions, que nós acabámos por comentar aqui, nos 2 nós esperávamos que o Porto acabasse por descer um bocado de rendimento devido aos jogos desgastantes, sendo aqueles 120 minutos em Turim, que depois acabaram por vencer tranquilamente, mais ou menos tranquilamente, o Paços de Ferreira por 2 bolas, sendo que os gols só apareceram nos últimos 15 minutos, mas venceram o Paços de Ferreira. E agora também fizeram uma boa exibição. O Paços de Ferreira, que é sempre o adversário muito difícil, e agora em casa do Tondela, que era um jogo hipoteticamente que ia ser difícil, porque o Tondela acaba por fazer a maior parte dos seus pontos, quase todos os seus pontos mesmo, em casa, e o Porto conseguiu vencer muito bem sem se notar qualquer tipo de cansaço. Por isso acho que o mindset, depois que a equipa vem dos jogos de Champions, ainda parece que vem com esse mindset de Champions
a dar tudo, e acho que até tem sido bastante bom. Não o desgaste que trazem de Champions, mas sim esse mindset que a equipa apresenta depois dos jogos de Champions. Que sim, pelo menos nestas últimas eliminatórias não se tem demonstrado depois isso. Foi mais na fase de grupos, agora nem tanto, não tem demonstrado esse cansaço, é verdade, tem resolvido razoavelmente fácil os jogos. E é verdade, foram clubes que não eram fáceis de defrontar, como o Passos Ferreira e o Tondela, mas foi. Falando agora, se calhar, do Braga Belenenses-Chade. Olha, queria dizer só que para mim o Braga está na pior fase da época, depois de ser eliminado pela Roma. Nos últimos 4 jogos a equipa não nos tem estado nada bem. Ganhou ao cair do pano frente ao Farense em Faro, que acho que não foi merecido. Acho que a equipa do Farense não merecia a derrota. Fez por merecer levar alguns pontos desse jogo, mas de facto no último minuto do jogo acaba por sofrer o gol. Dizer também que o Braga sofre golos há 4 jogos consecutivos. As dinâmicas da equipa do Carlos Carvalhal não são tão fluídas, não se nota aquela fluidez que toda a gente, acho que era quase unânime, pelo menos aqui no podcast, o Carvalhal tinha colocado o Braga a jogar o melhor futebol com bola no nosso campeonato. Não está a mostrar isso. E no último jogo, é facto que não conseguiu criar muitas oportunidades de golo frente ao Belenenses. Bem sei que o Belenenses também esteve bem durante todo o jogo, esteve muito bem defensivamente. Já sabemos que a equipa do Belém tem uma boa organização defensiva, mas depois lá está, é isso que eu queria realçar. A equipa do Petit, se calhar alguns não sabem, do Belenenses, da Belenenses-Chade, é a equipa com mais empates ao longo do campeonato. Tem 12 empates, 5 vitórias e 9 derrotas. Vejam bem, 12 empates. E além disto, só tem 15 golos marcados. Era isso. Agora no campeonato, 15 golos marcados é muito pouco. A equipa com menos golos marcados e mesmo assim conseguiu marcar gol ao Braga, o que mostra a fase que o Braga vive. É disso que quer dizer. Dá para ver bem a fase que o Braga está a viver. E neste jogo, o que se passou na equipa do Braga não estava no seu melhor. O Braga, mesmo estando em vantagem no intervalo, conseguiu acabar por sofrer o gol do empate na segunda parte, frente a um Belenenses que não tem assim uma organização ofensiva muito boa, que nem em transição consegue fazer muitos golos, porque só tem 15 golos marcados. E mesmo assim conseguiu chegar ao empate em casa do Braga. Sim, em relação ao jogo do Braga, é que um jogo em que eu pessoalmente, à espera da vitória e um Braga que tem apresentado um futebol bastante fluido, um futebol bastante interessante e está gosto de ver jogar, é um futebol bastante apelativo, mas também e o Belenenses apresentou e o Belenenses é uma equipa bastante aguerrida e que soube fazer face às ameaças do Braga e reagiu bem até com o empate vindo do Mateus Cassiera. Também realçar um facto curioso, que o Belenenses fez as substituições a partir do minuto 84, ou seja, o minuto 84 até ao final do jogo realizou as 5 substituições. A meu ver, talvez seja uma estratégia para queimar tempo. Não sei, é apenas uma opinião e uma especulação em relação a este fenómeno que é um pouco estranho. Pois, isto já não posso dizer isso ao Petit mesmo, é que pode afirmar se era para queimar tempo ou não, ou então apenas estava a gostar de ver os seus jogadores dentro de campo e não quis alterar o ritmo de jogo com jogadores vindo do banco. E a Bessado não tinha assim um plantel tão largo para estar a mudar umas peças, mas embora eu concordo com o Diogo um pouco e acho que isso também teve um pouco a ver com a falta de soluções que a equipa apresenta no plantel, que é normal, e depois aproveitou também um bocadinho como quem, ok, vamos esperar, temos 5 substituições, queimamos um bocadinho de tempo no fim do jogo, mas não foi por aí que o Braga não ganhou o jogo, porque a Bessado nem queimou assim de tempo como isso, e foi um bom futebol da Bessado defensivo, e o Braga não conseguiu passar o bloco baixo e linhas juntas que a equipa do Belém apresentou. Tiago, não sei se queres dizer uma coisa do Braga? Não, acho que vocês já acabaram por dizer tudo, já que vamos falar tudo. Passos Ferreira-Benfica, onde acho que o ponto principal, apesar dos 5 golos marcados pelo Benfica, o ponto principal deste jogo foi a expulsão do Eustáquio, que acaba por ser aquele pêndulo de equilíbrio da equipa do Passos Ferreira, porque a defender dá aquela segurança no meio campo e principalmente no momento de criar acaba por ser o primeiro jogador que gosta de criar com bola e que leva a equipa de Passos Ferreira para a frente. Depois disso,
o Benfica, como Jorge Jesus acabou por dizer, sobre aproveitar a vantagem numérica. Olha, do jogo do Passos Ferreira-Benfica, queria destacar que o Benfica entrou muito bem no jogo, mesmo antes do lance do vermelho, o Benfica estava por cima do jogo. Aos 8 minutos, creio eu, tem um lance que o Seferovic consegue rasgar a linha defensiva do Passos Ferreira na profundidade, passa pelo guarda-redes do Jordi que comete falta, e era consequente vermelho para o guarda-redes do Passos Ferreira, e ia muito bem o VAR a anular a jogada porque o Seferovic estava bem fora de jogo. E depois desse lance, um pouco mais à frente, surge a expulsão do Eustáquio, que foi muito bem expulso, mas lá está, foi como o Jorge disse. A partir daí, como facilitou muito mais o jogo ao Benfica, o Benfica aproveitou muito bem. O Eustáquio, que era, como o Tiago disse muito bem, era um jogador que defensivamente dá muito equilíbrio, muita cobertura ao meio campo e à zona central do Passos Ferreira, e é importante na organização defensiva do Passos, mas mesmo a equipa com bola, o Eustáquio, além de ser, lá está, o organizador de jogo na primeira fase, consegue ajudar muito os centrais a sair com bola, também mesmo quando a equipa está com bola, ele consegue dar um equilíbrio, linhas de passe aos seus colegas de equipa. Depois de destacar que o Benfica está num bom momento da época, está de facto a jogar com um bom futebol, boas dinâmicas, como o Jorge já disse várias vezes, eu concordo com ele. Eu acho que o Jorge Jesus é um dos grandes pensadores do jogo e do futebol. E, de facto, ele fala muito agora no futebol do futuro com essa dinâmicas e não tanto sistema. Eu creio que é verdade e acho que ele com isso agora, com o trabalho que está a ter na equipa, com o passar dos dias, e já sem Covid, já sem tudo isso, está a apresentar com o Benfica, qualquer que seja o sistema, apresenta boas dinâmicas entre os jogadores. Já se conhecem bem, sabem o que querem, sabem as ideias do JJ. Repare-se que o Benfica jogou nesse sistema com 3 defesas e no jogo passado com 2. Varia o sistema, mas as dinâmicas estão lá, está lá a ideia de jogo. Depois destacar também o momento defensivo do Benfica, que já não sofre golos há 8 jogos, para dizer também que o Alton Leite é o guarda-redes há mais tempo sem sofrer golos, com mais minutos sem sofrer golos na Europa, bateu o recorde de Ederson do Manchester City, e de facto o Benfica está muito bem defensivamente. Lucas Veríssimo, creio que também ajudou nesse processo, como já disse aqui, mas de facto é toda a equipa, Weigl também melhorou, Tarap também melhorou, e de facto ajuda depois também a coesão do meio campo está melhorada para o Benfica estar mais forte defensivamente. E o momento de Seferovic, que acho que é o padinho feio dos adeptos do Benfica, o homem pode fazer 3 golos, mas se a seguir falhar um golo, cai-lhe todo em cima, já ninguém quer saber dos 3 golos que ele fez. Eu próprio não sou um grande fã do Seferovic, mas de facto é que ele tem 23 jogos na Liga NOS, participou em 22 golos num campeonato, 16 golos e 6 assistências. O que demonstra também que de facto o avançado suíço está em grande forma e que se calhar não merecia tanto essas críticas. E de realçar aqui, até naquela assistência para o Darwin no último gol do Benfica, ele podia ter feito o hat-trick e optou por passar ao avançado Uruguai, que já não marcava gols há alguns jogos. E o gol e a assistência para o Rafa, que é uma grande assistência também, está de costas para o lance, mas apercebe-se que o seu companheiro está a aparecer na profundidade e coloca-lhe a bola e muito bem. De facto, está a fazer uma boa época, acima das expectativas, Seferovic. Em relação ao jogo, na minha opinião, o resultado acaba por ser algo surpreendente e algo penoso da equipa de Ferreira, mas que se justifica, como disseram anteriormente, com a expulsão do Eustáquio. A partir desse momento, o Passos de Ferreira ficou muito mais limitado por, na minha opinião, ficarem sem o melhor jogador o plantel, acharam de conseguir construir com eficácia, não conseguiam ligar o jogo entre setores com tanta qualidade, o que como se tivessem os 11 jogadores, nomeadamente o Eustáquio, mas também destacar, ao como disseram anteriormente, este bom momento do Benfica e nomeadamente os jogadores como o Seferovic, que está a reacender a sua veia goleadora. Também destacar que o jogo de um jogador que está a afirmar no plantel principal do Benfica, o Diogo Gonçalves, que também marcou um gol e que tem se afirmado como peça importante no jogo da equipa encarnada. Penso que agora poderíamos passar ao próximo jogo, ao jogo entre o Sporting e o Famalicão. Foi um jogo em que, a meu ver, o Sporting dominou ambas as partes. A segunda parte com mais
com mais destaque do que propriamente a primeira parte, mas no geral o Sporting assumiu e o jogo, no entanto, não conseguiu chegar à vitória. Teve algumas oportunidades para tal. No entanto, há aqui uma coisa, sobretudo, que falha cada vez ao Ruben Amorim. São as substituições. Se formos a ver, a maioria das substituições do Ruben Amorim não trazem o impacto expectável. Ou seja, não vieram a acrescentar muito mais aqui ao invés do que é esperado. Pegando nesse ponto das substituições, eu acabo por discordar um pouco contigo. Eu concordo com o também discordo do vídeo. Porque, por exemplo, a substituição que ele faz com a alteração do Palhinha, do Daniel Bragança para o lugar do Palhinha, acho que vai mudar completamente o jogo com bola do Sporting, e acho que foi por isso que o Sporting foi tão dominador na segunda parte e acabou por criar muitos mais lances de perigo. E ele próprio coloca Mateus Reis, coloca... Sim, são todos esses jogadores que ele faz as substituições do intervalo, é tudo para dar mais bola. É mais e bola, acaba... mais qualidade na saída do jogo e na organização do do Sporting com bola, que são jogadores diferentes e com muita qualidade de bola. E até para projetar mais momentos na frente, com o Mateus Reis, por exemplo, do lado esquerdo, isso tudo, o próprio Palhinha, para conseguir chegar mais à frente com o Palhinha, não, creio, o Bragança, porque o Palhinha não é assim um jogador tão de chegar à frente, e também o Palhinha, como o Ruben disse bem. Eu não creio que o Ruben deu a entender que o Palhinha era um jogador que fazia muito desarme em falta. Eu não creio que seja isso, até é dos jogadores com mais faltas e menos amarelos. Creio que o Palhinha, que já estava condicionado naturalmente por um amarelo, e à mínima falta, o Rui Costa não sendo um grande arte, eu não queria muito falar do arte, mas de facto o Rui Costa não é um arte nada demais, fez um jogo por aí além, o Sporting se calhar tem alguns lances de queixo, mas de facto fez bem entrar o Palhinha, porque já estava. Mas lá está, depois tem os jogadores que podem jogar nessa posição com o Palhinha, como o Bragança, que tem qualidade com bola, traz outra qualidade à organização ofensiva do Sporting, e acho que era mais por aí. O Ruben não muda o sistema, mas muda as dinâmicas ao colocar diferentes jogadores. Ele explicou muito bem, ele tirou o João Mário, não foi por estar a fazer um mau jogo, foi por criar outra dinâmica na equipa. E era por aí. Foi que nós já falámos noutro podcast onde dissemos exatamente isso, que ele acabava por não mudar as dinâmicas, mas sim os jogadores que davam outras características ao jogo. Queria destacar aqui também o jogo do Pedro Gonçalves, que jogou mais, acho que foi das primeiras vezes da época, a mesma primeira vez que jogou mais como o interior, acabou mesmo o jogo a 8 e fez uma partida muito boa, tanto a nível ofensivo, mas principalmente o que me surpreendeu mais foi a nível defensivo, onde teve bastantes recuperações de bola. Eu queria tocar no ponto do Pote e mais uma vez concordar com o Ruben que disse na conferência que o Pote até é mais médio centro do que um extremo esquerdo, um avançado interior esquerdo. Sim, neste jogo foi claramente isso. E ele pode não fazer tantos golos como ele disse bem, porque à frente faz mais golos, mas joga melhor a médio centro. Nota-se claramente, e este jogo foi a prova disso, que um Pote no meio do jogo, nota-se logo a diferença, e é um jogador mais... Joga bem, mais à frente, é verdade, faz mais golos, mas atrás dá outro equilíbrio à equipa. Lá está, recupera muitas bolas também, ajuda no processo ofensivo-defensivo, é outro jogador no meio do... Até pegando na questão de, por exemplo, do João Mário, que é um jogador emprestado e que no final da época pode sair, eu acho que o Sporting não precisa de procurar um jogador para fora para ocupar essa posição e para encontrar um titular para essa posição, mas pode ser internamente meter Pote nessa posição. Eu acho que fará com tanta ou mais qualidade do João Mário. No lado do Famalicão, para não falar só, estamos a falar só do Sporting, embora o Sporting tenha sido superior, o Famalicão fez o seu jogo, acho que jogou muito bem, teve alguns jogadores em destaque mais uma vez, como gosto sempre de destacar os jogos do Rubén Vinagre, que eu acho que está claramente em boa forma, e deu muito trabalho ao Porro. Acho que o Porro fez um dos jogos menos positivos da época, e acho que muito por conta da qualidade de Rubén Vinagre, que acabou por dificultar ali, na ala direita do Sporting, acabou por dificultar o trabalho do lateral direito do Sporting. Eu queria destacar aqui no jogo do Sporting, primeiro uma coisa que já disse no podcast passado, até discutimos aqui, eu e tu, Tiago, foi o Sporting bem numa sequência de resultados. O normal. Com vitórias, é verdade, com vitórias apenas da margem de um golo. Nos últimos 5 jogos ganhou 3 pela margem de um golo e empatou dois jogos a uma bola.
era isto que eu estava a dizer, o Sporting, exibicionalmente, bem em declínio. Eu não concordava quando o Ruben dizia que a equipa estava a melhorar, porque eu não acho que a equipa estivesse a melhorar. Estava a ganhar jogos, como eu digo, por margem de uma bola. Porque lá está, o Sporting não precisa de criar muito para fazer golo, é verdade, isso é mérito da equipa. Não precisa estar ali 10 vezes para fazer um golo. Não, chega uma oportunidade de golo e não se viu neste jogo, faz o golo. É verdade. Mas este jogo até foi ao contrário. Teve mais que uma e acabou com o nervosismo que a equipa tem e está a aparentar para fora, acabou por não fazer ocasiões flagrantes de golo, como aquela bola do Giovanni só com o guarda-redes, do Tiago Tomás só com o guarda-redes, depois acaba por ser o defesa central do Famalicão a cortar. Acho que a equipa do Sporting está a assumir muito a pressão e pode complicar esta fase final do campeonato. Eu ia falar nisso também. Sim, e também em relação a essa pressão e essa quebra exibicional, na minha opinião, pode ter que haver um pouco também o plantel bastante jovem, a equipa do Sporting. Ou seja, isso é uma falácia. Não sei se porque neste último 11, 8 jogadores titulares do Sporting estavam ou mais de 30 anos ou mais de 25 anos. 8. Isso não é verdade. Eu compreendo quando se fala nisso, o Ruben está a falar do plantel todo e com quem treina. Mas no 11 titular, não é verdade que a equipa do Sporting seja assim com tantos jovens. Do 11 titular... Sim, mas era muito por aí. Ou seja, não podes dizer cada um que não sei quantos com acima de 25 anos, porque se for a ver, esses jogadores antes jogavam onde? Jogavam em equipas que lutavam por ser campeão. O Mário joga no Inter. Não é por aí. Mas no Inter o João Mário não estava para ser campeão. Eu acho que neste caso é um misto entre é um misto entre a juventude e a equipa que está a acusar a pressão devido ao campeonato que tem feito, e depois ao passado do Sporting, que acaba por não ser favorável nesta fase se formos ver, acaba por não ser favorável porque o Sporting não ganha um campeonato há 19 anos. Os jogadores, a olharem para isso, podem até parar de acreditar ou pensar, ok, não ganhamos há tantos anos, porque é que vai ser agora? Ou assim, não sei. E somos nós a tentar entender o que é que passa na cabeça dos jogadores. Eu acho que não é da juventude que acusa a pressão, é a própria clube, a própria estrutura que acusa a pressão. Porque já são muitos anos sem vencer, a equipa está num mau momento, começam a ver os rivais a aproximar-se, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, a 6 pontos, sabem que têm que jogar em Braga, sabem que têm que ir à casa do Farense, que está apressado de pontos, sabem que têm que ir à Luz. Normal, começam a acusar pressão, o próprio Ruben começa, o Ruben não teve sentado 1 minuto neste jogo, e isso transparece também o nervosismo para a equipa. E acho que é mais por causa disso, é a pressão de ser campeões, de todas as expectativas que se criaram à volta da equipa, e agora têm medo de desiludir. Acho que é mais por aí. Porque agora imagina, o Sporting está correndo um risco. Se não consegue marcar, vai começar a pensar que a bola não vai entrar e que estão numa maré de azar. Se marcam e acabam por sofrer, depois começam a pensar, ok, já vimos este filme acontecer. Psicologicamente não é fácil para a equipa do Ruben Amorim, e o Ruben tem que estar preparado para motivar os seus jogadores. Pedro, sim, mas aí também vais no que eu estava a dizer anteriormente, ou seja, tanto a estrutura como o plantel, não só em termos de juventude, mas também os mais experientes. Se fores ver o historial, os jogadores, quantos campeonatos é que já ganharam? Quantos campeonatos em termos de alta competição? Quantos é a inexperiência no sentido estas classificações, porque tanto que o Ruben Amorim, quantos campeonatos é que já ganhou também? Há quanto tempo é que o Sporting não ganha um campeonato? Ou seja, estamos aqui a bater, neste sentido, ser a estrutura toda. E para mim é mais a estrutura diretiva do Sporting que acusa essa pressão, e não tanto alguns jogadores como Coates não acusa pressão. O Ruben Amorim também para mim não acusa muita pressão. Pode ficar nervoso e pode passar isso, mas eu creio que ele, que foi jogador, não acusa tanto essa pressão. Acho que é geral, depois transparece. Acho que é mais por aí. Acho que não é tanto pela juventude ou inexperiência. Porque o João Mário é muito experiente, Coates também é. Depois a idade também conta, não é só isso. Mas, olha, para mim, já estamos todos de acordo. O Sporting continua a ser o favorito a ganhar o campeonato. Creio que estamos todos de acordo nisso. Sim, enquanto estiver em primeiro,
enquanto estiverem, acho que os adversários estão sim a aproximar-se, Porto a 6 pontos, Benfica a 9, ainda há muito campeonato, tudo pode acontecer, mas neste momento o Sporting continua a ser o favorito, porque depende de si, está em primeiro, e acho que acaba por ser isso. E agora queria tocar só no outro fator, e depois avançamos para a Champions League, que foi Paulinho. Eu acho que Paulinho não foi uma contratação adequada no mercado de inverno para a equipa do Sporting, para o plantel. Acho que destabilizou um pouco o plantel, jogadores como Pote, como TT, estavam com boas dinâmicas na frente de ataque, e Paulinho não se está conseguindo. Não está em causa a qualidade de Paulinho, que é um grande avançado, nem a qualidade do plantel Sport. Juntos não foi a melhor altura, porque não estão a conseguir encontrar as suas dinâmicas em conjunto. De facto, e acho que o Pote e Paulinho fazem o mesmo, os dois, e não encaixam bem os dois na frente de ataque. TT também não encaixa muito bem com o Paulinho. Por isso é que acho que agora esta nova tática com Pote mais na zona interior para não ofuscar tanto o Pote nem o Paulinho. Até porque o TT está a fazer uma boa época, é dos melhores avançados do nosso campeonato, é muito forte, até com bola está a melhorar e muito. Neste jogo ele segurava várias vezes bem a bola, entre linhas de costas para a baliza, e é muito forte no ataque à profundidade. E Paulinho toda a gente sabe que é um jogador mais fixo, mais da área, não é tanto para andar ali entre linhas, ou pode fazer esse papel, mas depois não consegue ir à profundidade e acabam-se por atrapalhar um pouco todo. E acho que Paulinho também veio estragar um pouco o jogo do Sporting. Acho que desde que o Paulinho entrou na equipa do Sporting, o Sporting não tem estado a apresentar o futebol que apresentava. Sim, e também em relação ao Paulinho, eu também estou de acordo com vocês, é um jogador que não encaixa no que era e o jogo apresentado pelo Sporting, mas também, se formos ver, que o Paulinho custou 15 ou 16 milhões de euros e já tem 28 ou 29 anos. Eu não tenho a certeza. Ou seja, eu acredito que para o Sporting, que a curto prazo foi aqui a contratação do Paulinho, foi uma má contratação, tanto em termos desportivos como em termos financeiros, porque é um jogador que certamente não vai permitir que o encaixe de 20 ou de 30 milhões ao Sporting. Concordo contigo, também financeiramente. Sim, eu acho que, por exemplo, a contratação do Paulinho foi muito mais por embirrância de Ruben Amorim, por assim dizer, do que pontos positivos ou melhorias que ele podia trazer a esta equipa do Sporting. Era o jogador fetiche do Ruben Amorim. Sim, é assim, eu também, e agora eu faço uma outra pergunta. Com esses 15 ou 16 milhões, será que o Sporting não conseguia contratar um avançado muito mais jovem e com mais qualidade, ou com mais potencial? Não, se calhar podia, não é? 16 milhões é muito dinheiro, mas também... A questão é que eu não sei se o Sporting, a meio da época, precisava assim tanto de um avançado para continuar na senda em que estava, porque estava a praticar um bom futebol, e eu acho que não havia assim tanta necessidade de, no mercado de inverno, investir em 16 milhões de euros por um avançado. Tinha-se parar, e eu acho que o Tiago Tomás... Queria só dar uma palavrinha do Famalicão. Para mim este Famalicão é um novo Famalicão. Está a mostrar que é verdade, que tem o quinto ou o sexto plantel mais caro do nosso campeonato. Tem o sexto ou quinto plantel, melhor plantel do nosso campeonato. É uma equipa muito boa, cheia de talento. O Gar tem mais um grande jogo. O Ruben Vinagre mais um grande jogo. São jogadores fantásticos. O Ivier conseguiu, de facto, trazer o melhor desta equipa. E para mim, se o Ivier tivesse pegado nesta equipa no início da época, não sei se o Famalicão não estaria a lutar por um lugar. Estaria a lutar com o Paços de Ferreira, certamente. Está muito, muito forte. Finalmente os jogadores estão a mostrar o seu valor. Olhamos para o Famalicão, principalmente na parte do meio campo para a frente, e individualmente dá gosto de ver aqueles jogadores jogar, porque são tudo craques, como tu dizes, e são todos jogadores evoluidíssimos tecnicamente. Se formos buscar a defesa, também temos o Ruben Vinagre, mas são todos jogadores evoluídos tecnicamente que dá gosto de ver jogar, por isso eu acho que era só um treinador, agora como o Vieira está a saber fazer, juntar aquelas qualidades individuais a um coletivo e os resultados iriam aparecer como estão a aparecer agora, porque a equipa já teve 2 vitórias, se não me engano, já empatou contra o Sporting, primeiro classificado, já empatou contra o Braga, por isso eu acho que
que os resultados estão à vista e as exibições, principalmente, também estão à vista. E acho que Vieira conseguiu juntar o individual ao coletivo e está tudo a dar muito certo até agora. Falando agora da Champions League e do Porto-Chelsea. Olha, dizer que no jogo passado, da semana passada, entre o Porto e o Chelsea em Sevilha, o Porto fez um bom jogo, teve várias oportunidades para finalizar, não as conseguiu concretizar. Acho que isto também é demonstrativo que o plantel do Porto carece de um homem-golo, mas também vou já dizer que o Porto criou-os, rematou muitas vezes, mas oportunidades flagrantes de golo não teve mais do que duas, também é verdade. O próprio Marega e tudo mais não foi por aí. Depois queria falar que o Sérgio Conceição, de facto, para mim está um grande treinador, evoluiu muito taticamente, está sempre, monta variadíssimas vezes nos jogos da Champions League grandes estratégias, já é algo recorrente do Futebol Clube Porto, ser as melhores equipas a preparar um jogo na Champions League. Porém, desta vez, como estava a dizer, a ausência de Sérgio Oliveira, que é um especialista de bolas paradas, é muito importante numa equipa, e notou-se. O homem-golo do Futebol Clube Porto, Taremi, também falta-lhe alguma concretização do golo, mas sentiu-se essa falta para concretizar as oportunidades que o Futebol Clube Porto teve. E depois lá está, acabou por não surtir efeito esperado com as novas dinâmicas devido à falta do matador e do especialista de bolas paradas. Ainda mais para mim, ficou também demonstrado que o Futebol Clube Porto precisa também de laterais, porque o Zaidu e Manafá, com todo o respeito, não têm nível para jogar numa equipa como o Futebol Clube Porto. Tem qualidade, mas não para ser titulares no Futebol Clube Porto. Para mim, nunca na vida, ambos os jogadores têm qualidade para jogar. Eu acho que o Porto, neste jogo, mostrou que coletivamente e pela história, mostrou mais uma vez que é uma equipa de Champions e que está ao nível para lutar com as melhores equipas da Europa, mas as individualidades do Chelsea acabaram por levar a melhor da equipa portuguesa. Mas o resultado acaba por não mostrar, apesar de, como tu disseste, o Porto não criou muitas oportunidades flagrantes, mas o Chelsea também não criou assim tantas oportunidades flagrantes para o resultado que foi. Criou, acho que do que me lembro, foi só mais uma oportunidade onde o Pulisic acaba por mandar a bola oposta. Mandar uma bola à barra. Sim, acho que os erros individuais é que acabaram por custar muito caro ao Porto. No primeiro golo, onde o Zaidu acaba por falhar o tempo do corte, mas eu acho que aí também há muito mérito do Mason Mount com uma recepção orientada completamente genial. Mas aí, nota-se a fraca qualidade do Zaidu ali. Podia-se que o Zaidu colocasse lado a lado com o Mount e contesse, não deixasse o jogador virar, não tentasse um desarme ali. Sim, foi à queima, como se costuma dizer na gíria futebolística. Em relação a que ao Zaidu, e eu penso que o Zaidu tentou-se antecipar para cortar aqui a bola, mas também foi à queima. E na minha opinião, era que mais correto era que o Zaidu ficasse mais em contenção, porque iria permitir continuar dentro da disputa pela posse de bola. Enquanto assim, desequilibrou completamente a defesa portista. Exatamente. E no segundo golo foi a perda de bola do Corona, onde o cansaço já era completamente notório e o Corona, o cansaço do Corona e depois do Mbemba que não conseguiu acompanhar o Chilwell, e aqui acabou por se notar um pouco a falta de ritmo ao nível da Premier League que nós não temos, porque ao minuto para cima dos 80, agora não consigo precisar exatamente o minuto 82, Chilwell ainda consegue dar aquela arrancada e os jogadores do Porto não tiveram pernas para acompanhar o lateral esquerdo inglês, por isso acho que aqui acaba por se notar um pouco os índices de competitividade e os índices de físicos dos jogadores. Olha, nesse exatamente. Que falaste, como eu elogiei muito bem o Sérgio Conceição, acho que está tremendo taticamente, por ter sido as melhores equipas estrategicamente na Champions, mas neste jogo acho que o Futebol Clube do Porto perde por culpa de Sérgio Conceição, que não soube mexer bem na equipa. Estamos na primeira mão da eliminatória dos quartos de final da Champions, a perder 1-0 em casa, que não era bem em casa, era em Sevilha, e o jogo 2 vai ser em Sevilha também. O Futebol Clube do Porto não podia acreditar, 2-0 é difícil, pode acreditar, mas 1-0 ainda era possível o Porto fazer um golo e entrar dentro da disputa da eliminatória. Mas ao trocar o Manafá por Francisco Conceição, colocar Corona atrás, como disseste bem, já estava desgastado, cansado, já não estava psicologicamente com o foco total no jogo. Não se devia ter arriscado tanto a 10 minutos do fim. Devia ter contido o resultado. O Porto, na por cima, estava
estava um pouco bem no jogo até, conseguia controlar aquele resultado, creio eu, e arriscou em demasia à procura de um resultado que, se fosse na segunda mão, ia acabar a eliminatória e fazer todo o sentido. Agora, a faltar ainda mais um jogo, acho que não fez tanto sentido. E mas é aquela questão. Agora, depois do gol do Chilwell, eu concordo contigo, mas não sei se o Porto, por exemplo, tivesse conseguido chegar ao empate, ainda por cima tu dizes, o Porto estava por cima, estava bem. Não, por cima não, mas estava a conseguir controlar o jogo. Sim, mas com o Chelsea, sim. Sim, ele pensou certamente que colocando mais um elemento ofensivo podia até apertar o Chelsea e conseguir chegar ao gol. E neste caso nós estaríamos a falar que tinha sido um erro essa colocação do Corona a lateral direito e da saída do Manafá para a entrada do Francisco Conceição. Depois queríamos só tocar aqui no jogo do Chelsea, que era, como já tinha dito, era uma equipa que defendia muito bem, que sabia ter bola, sabia temporizar bem os momentos de colocar a bola no espaço, sabem aproveitar bem as fragilidades e erros do adversário, como vimos nos 2 golos do Porto, do Chelsea, que acabamos de falar agora. E depois são muito fortes no ataque à profundidade. Como vimos no jogo, tentaram inúmeras vezes colocar a bola nas costas da linha ofensiva dos azuis e brancos. Sistematicamente, o Christensen, no defesa central do Chelsea, tentava colocar a bola na profundidade para Berna, ou para Chilwell, ou para Reece James. Constantemente tentava colocar lá a bola. E depois aí, muito bem, Sérgio Conceição e Porto prepararam bem esse momento, que sabiam que o Chelsea era forte, e foi raro o momento que o Porto deixou a bola aqui nas suas costas e o Chelsea aproveitar essa profundidade. Eu acho que o Porto acabou por conseguir anular... estava bem estudado. Não, aquele que é a principal razão para o jogo interior do Chelsea, que é o Jorginho, na minha opinião. Que acaba por receber a bola no meio e tem muita facilidade a jogar interiormente e a meter os passos verticais. O Porto anulando o Jorginho e anulando esses passos, não deixando o Chelsea jogar interiormente, que acabou por acontecer até no primeiro gol. A bola acabou por entrar no Mason Mount. Aí bastou entrar uma vez para o Chelsea fazer gol, e acredito que se tivesse entrado mais vezes o Chelsea tinha criado ainda mais perigo. Mas imagina, o primeiro gol era, como estava a dizer, é bem demonstrativo da qualidade de bola, que o Chelsea além de defender bem, como normalmente diz, a equipa defende bem sem bola. Não, mesmo com bola a equipa defende bem, tem os posicionamentos bem definidos. E como tu falaste, e muito bem no primeiro gol, o Mason Mount está entre linhas. O Chelsea estava a temporizar muito bem o jogo, viu o espaço e colocou muito bem o espaço e aproveitou o erro do Porto e fez gol, que era nisso que o Chelsea e o Tuchel é especialista. É nisso, é aproveitar os lances. E depois, como também disseste no início quando estavas a entrever este jogo, e muito bem, concordo contigo, o jogo acabou por ser decidido pela qualidade individual dos jogadores. O Chelsea tem um plantel muito bom, aliás, esta época foram um clube que mais investiu, e acho que foi bem demonstrativo da valia que o Chelsea tem e que está na frente agora desta eliminatória, que vai ser difícil para o Futebol Clube do Porto. Se calhar agora falávamos um bocadinho também do jogo desta noite do Paris Saint-Germain frente ao Bayern de Munique. Yeah. Este para mim que vai ser o jogo da Champions, destas eliminatórias, porque um jogo em que na primeira mão o Bayern acabou por massacrar o Paris Saint-Germain, na minha opinião. Lewandowski também. 31 remates. Acabou por massacrar, mas depois o PSG, defendendo não muito bem, mas com muitos jogadores, acabou por conseguir apenas sofrer 2 gols, porque para eles foi bom, porque marcaram 3, sofrer menos do que se marca, acaba por dizer que ganharam o jogo. Mas sentiu-se, como tu dizias, a falta de um matador como é Lewandowski, e neste jogo, e depois sentiu-se o PSG atacava muito rápido com Mbappé e Neymar, sentiu-se as fragilidades defensivas do Bayern de Munique, que acabaram por sofrer 3 gols. Falta também defesas centrais ao Bayern de Munique, concordo em absoluto. Exatamente, ali não com o Gerard. Gol, que não é habitual, o primeiro gol é um frango todo tamanho. Sim, mas isso também em relação a linha defensiva. Temos, por exemplo, a linha defensiva, o Bayern não é as mais rápidas, ou seja, Nicolas Schul é um defesa bastante pesado, é um defesa que não é rápido, e o Paris Saint-Germain aproveitou... E o Boateng é igual. O Boateng até vai ser dispensado. E o Boateng é igual, assim, porque têm jogadores na frente bastante rápidos e que arrebentaram completamente com a defesa o Bayern.
pegando aqui no PSG, eu gostava de dizer também que acabava por ser um bocado a estratégia do PSG vir com um bloco mais baixo e querer sair no contra-ataque. Porquê? Porque o PSG não tinha Verratti e Paredes, que eram jogadores que no meio campo acabavam por dar mais bola e saída de jogo, jogando com Danilo e Gana Gueye, que são jogadores que não dão tão bola quanto estes dois que disse, Verratti e Paredes, acabou por baixar mais o bloco e sair no contra-ataque. Eu acho que neste jogo acabou por ser a estratégia perfeita porque deu a vantagem na eliminatória até agora. E mesmo com Verratti e Paredes, a estratégia, a meu ver, tinha que ser esta, porque como todos nós que analisamos o futebol, sabemos que a fragilidade do Bayern é a linha defensiva e o espaço que deixa nas costas. Já sabemos que pressionar alto, massacrar o adversário, que é típico do futebol alemão, deixa espaço nas costas, é um risco que tem de se correr, é verdade. Mas lá está, a linha defensiva do Bayern não tem assim velocidade para recuperar 30, 40 metros para trás, e quando Neuer está em grande forma, consegue tapar bem essa profundidade. Quando não está, como foi nesse caso, não esteve. Destacar aqui também que Marquinhos lesionou-se, sob Sois, exatamente, e vai entrar Danilo. E o Bayern pode explorar muito bem esta lesão de Marquinhos, porque um dos golos também do Bayern da semana passada é um erro defensivo do Danilo quando baixa para a central e faz logo um gol, aproveita logo um... Quando o Marquinhos chegou ao minuto 30, mais ou menos, sim, 30 e pouco, e até aí o Bayern não tinha marcado qualquer gol. Marquinhos é dos melhores centrais do mundo, a meu ver. Sim, é dos melhores centrais do mundo e dá muita coesão defensiva à equipa de PSG. Mas agora, se Keylor Navas estiver inspirado como tem estado nestas eliminatórias da Champions, eu acho que Keylor Navas é o principal motivo para que o PSG, junto com Marquinhos, é o principal motivo para que o PSG não tenha sofrido mais golos nestas eliminatórias, porque Keylor Navas tem estado a um nível elevadíssimo e se o PSG acabar por ganhar esta Champions, tem de dar mais de 50% do mérito ao Keylor Navas, porque acaba por nem ser estratégia, acaba mesmo por ser a qualidade individual de guarda-redes que tem no jogo contra o Barcelona. Foram handballs que ele defendeu, no jogo contra o Bayern Munique foram handballs que defendeu, e eu acho que está a um nível elevadíssimo e acho que pode fazer toda a diferença se o PSG quiser ganhar a Champions, que quer já há muitos anos. Totalmente absoluto contigo, merece o nosso destaque pela positiva o Keylor Navas, está sempre bem. Até creio que os dirigentes do Real Madrid se calhar estão arrependidos de terem trocado o Courtois pelo Keylor Navas, porque o Courtois no Real Madrid não tem apresentado aquele futebol defensivo dentro dos postos que nos habituou no Chelsea. Não foi assim a troca com o PSG. Eu acho que já está mais seguro do que no início desde que chegou ao Real Madrid. Quando chegou ao Real Madrid, notava-se muito essa insegurança, essa intranquilidade, isso mesmo, do guarda-redes belga, mas agora acho que já está mais seguro e até nas exibições do Real Madrid e nos últimos jogos já se tem notado essa nova fase. E passar assim muito rápido, Diogo, City Dortmund. City ganhou uma vantagem ao que do PAN também por 2-1. Haaland consegue fazer a diferença, o Pep Guardiola não vai dar hipótese e vai chegar pela primeira vez às meias finais da Champions League com o City. Acredito que apesar de o Dortmund jogar em casa, acredito que o City vai conseguir gerir o resultado e passar à próxima eliminatória. Perfeito. Tiago, City versus Haaland. Se De Bruyne estiver tão inspirado e jogar ao nível dele, eu acho que o City acaba por passar esta eliminatória, porque acho que De Bruyne foi o elemento que acabou por desbloquear o jogo em casa do City, porque esteve mesmo em grande forma. Por isso não, eu aposto City. Sem dúvida, para mim City também é o favoritíssimo, tem um campeonato decidido, pode apostar tudo na Champions League. Pep Guardiola quer definitivamente chegar às meias finais com o Manchester City. Apesar de o City ter perdido no último jogo da Premier League contra o Leeds United com um jogador a mais, por isso pode abalar as estruturas do City, mas não acredito que isso aconteça. O Guardiola falou bem nesta conferência de imprensa. Faltam 3 vitórias e um empate ao Manchester City até ao fim do campeonato. Dificilmente não vai ganhar o campeonato. Destacar também que eu acho que nesta equipa do City falta um homem-golo e às vezes nota-se isso. Ele é muita dinâmica, mas falta um jogador com aquela dinâmica que ele ataca à profundidade como a Agüero chegou a ter. Até porque se formos ver o 11 inicial do City frente ao Dortmund, o jogador que estava a jogar supostamente a ponta de lança era o Bernardo Silva, nunca é a ponta de lança, é mais um falso 9 que acaba por recuar bastante no terreno e não há nenhum jogador para ser esse matador
que às vezes o City necessita para fazer mais gols. Falta um homem referência para mim. Gostava também de destacar aqui a nova vertente de Haaland já há algum tempo, porque ele, quando chegou, era um jogador que atacava muito o espaço e era muito vertical. E agora estamos a ver o Haaland a recuar mais vezes no terreno para acabar por servir jogadores que vão nas suas costas, como aconteceu no gol do Marcus Rice contra o City. Por isso, eu acho que essa vertente do Haaland só o torna um jogador mais completo. Estás mesmo um grande scout, Tiago. É verdade, senhor. Erling Haaland está a melhorar o seu jogo com pés, entre linhas, está conseguindo muito bem assegurar a bola com costas para a baliza. Já não é tanto aquele avançado goleador de ataque da profundidade, na velocidade. Não é só isso, movimentos de ruptura. É isso, tem golo, tem ataque de profundidade, tem movimentos de ruptura, mas também tem jogo de qualidade acima da média com os pés. Real Madrid e Liverpool. A meu ver, Real Madrid está no melhor momento da época, ganhou o El Clássico, pode ser campeão em Espanha, pode ganhar a Liga dos Campeões e ultrapassar o Liverpool, está a ser afetado por muitas lesões. Sérgio Ramos hoje testou positivo à Covid-19. Ele já não ia jogar, já não jogou na primeira mão. Mas também, lá está, Real Madrid para mim é uma equipa talhada para esta competição, para a Champions League. Jogos a eliminar é com o Real Madrid. É talhada para os jogos grandes, já no último jogo contra o Barcelona. Era eliminar, mas acabaram por vencer. E só destacar aqui, o Liverpool, para mim, ainda treme um bocadinho. As lesões também que afetaram durante a época toda dificultaram as dinâmicas que o Klopp queria melhorar e implementar mais novas na equipa. E é 6 classificado na Premier League. Está difícil de chegar aos lugares de Champions League, ainda pode, mas tem que ultrapassar o Chelsea, que com o Tuchel está uma equipa diferente e para melhor, e ainda o West Ham, que está a fazer um grande campeonato acima das expectativas, e que nenhuma nem outra equipa dão sinais de vir a perder tantos pontos como é preciso. E ainda este fim de semana o West Ham ganhou 3-2 ao Leicester, que está de facto numa grande. Por isso, o Liverpool tem que apostar tudo neste jogo para tentar ganhar a Liga dos Campeões. Em relação ao Liverpool, eu estou a esperar e por parte a equipa inglesa que tentem dominar o jogo e o Liverpool ia mandar em grande parte o jogo e que tem capacidade para ganhar este mesmo jogo. A questão que eu coloco é se o ganhar será suficiente para passar à próxima eliminatória, porque o Real também está num momento em crescente e nestes jogos que é eliminado normalmente não costuma vacilar. Eu queria pegar aqui nos desfalques das duas equipas na parte central da defesa, mas acho que o Liverpool acaba por sair mais prejudicado de desfalques. O Real Madrid não tem Varane e Sérgio Ramos, mas consegue compensar com Nacho e Militão, que até têm ocupado bastante bem os lugares, principalmente Militão fez um grande jogo contra o Liverpool na primeira mão, ao meu ver. E Barcelona no El Clássico deste fim de semana. E depois, mas eu acho que o Phillips e o Kabak são jogadores ainda muito verdes para estas competições, principalmente Phillips. Acaba por não dar a segurança necessária que o Liverpool precisa num jogo que é deste tamanho da Champions League. Eu acho que o Real Madrid conseguiu controlar sempre muito bem o jogo da primeira mão, principalmente ali o meio campo do Real Madrid. Já muitas pessoas davam este meio campo como um bocadinho morto, mas eu acho que para mim é um dos melhores meio campos do mundo de sempre. Fascina-me imenso Modric e Toni Kroos, e eu acho que dão muito jogo com bola e muita qualidade. E depois, com o Vinícius Júnior, se calhar na melhor fase de sempre, desde que chegou ao Real Madrid, acho que está a jogar muito bem, com Benzema na frente. Acho que o Real Madrid vai acabar por passar, porque esses jogadores todos juntos vão acabar por fazer a diferença. Eu gostava de pegar também na situação em que disseste em relação ao Kabak. Eu considero que já seja um jogador preparado para este tipo de competições, mas a diferença é com quem é que o Kabak está a jogar o centro de defesa, ou seja, é completamente diferente jogar
um Phillips à tua direita do que um Van Dijk. Por isso é que eu acabei por dizer que era mais o Phillips. Eu acho que até o Kabak até fez um jogo positivo frente ao Real Madrid, até foi dos melhores da defesa, mas acho que o Phillips de todo não está preparado para estas andanças ainda. Concordo. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no podcast. Fiquem bem e vemos no próximo EP do podcast.